Olá, tudo bem com você? Como é bom chegar esse momento de descanso semanal que Deus criou pra gente, não é mesmo? Se acomode aí no sofá para acompanhar agora as boas notícias e os projetos que a Igreja Adventista tem feito ao redor do Brasil e do mundo para abençoar e levar esperança para as pessoas. Lembrando que estamos com transmissão simultânea no YouTube da Novo Tempo, tá bom? Então, aproveita e entra lá, deixe seu comentário e compartilhe o link à vontade. Afinal de contas, notícia boa precisa ser espalhada ao máximo, não é mesmo? E veja o que preparamos para você na edição de hoje. Alunos do Colégio Adventista de Itabuna, na Bahia, aprenderam sobre empreendedorismo e solidariedade em uma feira gourmet. A Adri, em Minas Gerais, inaugurou uma casa de acolhimento para mães em situação vulnerável em Belo Horizonte. No primeiro sábado de outubro foi comemorado o Dia da Educação Adventista e na Faculdade Adventista da Amazônia eles celebraram essa data especial em 2 lugares. No Rio Grande do Sul, um professor de religião criou um álbum de figurinhas com personagens da Bíblia para os alunos do colégio. E você vai conhecer a história do Ademar, que conheceu a TV Novo Tempo e após estudar a Bíblia, decidiu entregar a vida a Cristo. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! A TV Novo Tempo tem chegado cada vez mais nos lares dos brasileiros, oferecendo esperança. Você vai conhecer agora a história do Ademar Félix, um homem que teve a vida transformada após conhecer as verdades bíblicas apresentadas pela TV Novo Tempo. Quem olha para o seu Ademar sentado assistindo ao culto, nem imagina como ele chegou à Igreja Adventista. Sua história começou muito antes desse dia. Eu ia em várias igrejas, tive numa igreja, mas não bate. A pregação que bate, não bate o que está na Bíblia. Depois que eu comecei a ver a Novo Tempo, eu fui ver que não bate. Eles são fora. E não pode, nós temos que estar pela Bíblia, tem que estar o que está nela. E o que prega é o que está nela. E é isso que me trouxe mais, vim para a Igreja Adventista. A TV Novo Tempo tem como missão levar esperança para todos os lares. E isso só é possível porque ela está fundamentada na verdade bíblica, onde cada vida importa para Jesus. Muitas dessas pessoas, ao conhecerem a mensagem de esperança, decidem procurar a Igreja Adventista. Olha, esse público geralmente é um público diferenciado. São pessoas que buscam pela verdade, estão ansiosas pela verdade e às vezes incomodadas por estarem numa determinada denominação religiosa e não encontrarem todas as respostas para suas dúvidas. E através da TV Novo Tempo elas vão se deparando com essas verdades, elas vão bebendo, né, como um sedento bebe água. E quando nós as encontramos, nós vemos pessoas que estão sedentas pelo Evangelho, decididas. Ademar entrou em contato com Antônio, pois suspeitava que ele era adventista e que poderia lhe apresentar a igreja. E ele perguntou como que fazer, o que fazer para frequentar a igreja adventista. É só ir à igreja, sábado eu espero o senhor lá. E no sábado ele chegou aqui e já começou a se envolver com a igreja. Quando Ademar chegou à igreja, ele já se sentia preparado para o batismo. Eu lembro bem o dia que ele chegou. Eu estava fazendo um batismo e eu fiz o apelo para o batismo e ele se direcionou até a frente dizendo sim, eu quero ser batizado. Ademar foi visitado e começou a estudar a Bíblia com Antônio. Não tive dificuldade nenhuma em dar estudo para ele, porque todo assunto que eu começava ele já sabia tudo, né? Através da Novo Tempo. Então, o sonhado batismo aconteceu. Assim, parece que agitada, querendo que chegasse esse dia, igual chegou. Não tem coisa melhor para mim que foi esse batismo. Eu estou muito satisfeito, muito alegre. Esse acontecimento reforça a nossa missão de levar esperança para você. Muito bom, seu Ademar, que Deus abençoe o senhor, viu? Gente, em 2023, o Batismo da Primavera vai completar 60 anos. Esse é um programa oficial da Igreja Adventista na América do Sul para incentivar o batismo de juvenis e adolescentes.
Por isso, os clubes de aventureiros e desbravadores têm um papel fundamental na decisão de milhares de meninos e meninas. A primavera é conhecida como a estação das flores, porque nessa época do ano acontece a floração de diversas espécies de plantas. É quando as paisagens ganham mais cor e os jardins se enchem de vida. A primavera também é usada no sentido figurado, como uma metáfora para a fase da vida de uma pessoa jovem. É na flor da idade que algumas das decisões mais importantes são tomadas. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na América do Sul, tem no seu calendário oficial o batismo da primavera. É um incentivo para juvenis e adolescentes optarem por seguir a Cristo desde o florescer da vida. O primeiro batismo da primavera foi realizado em 1963, no Rio de Janeiro. Em quase 6 décadas, estima-se que mais de 1 milhão de pessoas foram batizadas nesse programa especial. Nos últimos tempos, foram mais de 40 mil por ano. Embora não envolva apenas juvenis como no início, as estatísticas mostram que eles continuam sendo maioria. Dessa forma, o batismo da primavera se tornou um grande evento, principalmente para aventureiros e desbravadores. Esse período do ano é muito importante para todos nós, o batismo da primavera, porque é o período em que a gente incentiva novas gerações, crianças, juvenis, adolescentes, adultos, pessoas de todas as idades a fazerem uma aliança com Cristo. Durante o ano eles vão tomando decisões e hoje nós celebramos essa decisão que eles tomam, que é entregar o coração a Jesus Cristo. Os clubes têm como missão ajudar a prepará-los para entregar a vida a Cristo. O Gustavo foi aventureiro e hoje é desbravador. Os clubes o ajudaram a trilhar um caminho que levou a essa decisão. O batismo dele aconteceu na celebração de um distrito de Curitiba, onde mais de 40 pessoas foram batizadas. Eu quero batizar hoje porque eu quero ter uma nova vida em Cristo, né? Eu quero ser uma nova pessoa, uma pessoa sempre melhor. Antes mesmo de ser batizado, o Gustavo já levou outra pessoa ao batismo. Ele influenciou a própria mãe, por meio de sua conduta e comportamento. Primeiro que é um orgulho muito grande ver ele chegando onde chegou, foi por causa dele que eu também me batizei esse mês, né? Fui preparada e tudo. O meu filho é adolescente e a gente sabe como mães e pais, eu sou mãe solo, o desafio lá fora de ter um filho, né? Que hoje é drogas, é isso e aquilo, o meu filho, graças a Deus, está livre disso, porque o alvo dele é Jesus. Que a primavera continue trazendo muitas flores e frutos. Que legal! No Ceará, aconteceu uma grande celebração em alusão ao batismo da primavera. Veja como foi na reportagem da Cida Souza. O Clube de Desbravadores, para mim, é algo muito importante e muito fundamental, porque ele mostra o verdadeiro caminho, o caminho de Deus. O sentimento de alegria nas palavras da Gabriele foi demonstrado também por outros desbravadores e aventureiros na celebração da primavera. Uma grande festa que comemorou a chegada da estação com muitos batismos. É uma oportunidade das pessoas se entregarem a Jesus. E é isso que temos visto aqui no Ceará. Estamos muito felizes e agradecidos a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado. Nós aqui no Nordeste temos um movimento muito forte. Nós temos quase 10 mil pequenos grupos aqui e como é bom ver a cada ano essas estruturas discipuladoras se multiplicando e hoje aqui em Fortaleza tivemos um belíssimo exemplo disso. As ações missionárias dos clubes de desbravadores e aventureiros, como também dos pequenos grupos e da educação adventista, resultaram em histórias de fé e transformação. Cada vez que alguém vai ao batismo, nós vemos uma história por trás. Um pequeno grupo atuando, um clube atuando, uma igreja ajudando, apoiando. São bíblias missionárias, são livros missionários, são pessoas se envolvendo e levando-os a Jesus. E isso é que é bonito, né? O momento que mais me tocou foi o do batismo da meninazinha do clube que acabou de abrir, mas foi muito marcante o batismo dela. Por conta que foi um clube novo, né, que acabou de abrir e mostra a importância do Clube Desbravadores na vida das crianças e dos adolescentes. Mais de 2.000 pessoas participaram do momento. Cada batismo recebeu uma saudação que foi além de aplausos. Os lenços girando demonstravam emoção e apoio a quem decidiu pelo Reino Celestial. Emocionante.
Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito revelou que quase metade dos brasileiros que controlam as finanças do lar não foram ensinados sobre isso, ou seja, tiveram que aprender sozinhos. Para mostrar que educação financeira é um assunto necessário para a vida, o Colégio Adventista de Itabuna, na Bahia, promoveu uma feira em que os alunos aprenderam na prática sobre empreendedorismo e como lidar com o dinheiro. E ainda tem mais. Parte dos lucros da feira tiveram um destino especial. Atende cliente, passa o troco, entrega produto. Sei que pode até não parecer, mas essa aí é uma atividade escolar. A Feira do Empreendedor Gourmet, que aconteceu em setembro, desafiou alunos do 6º ano ao ensino médio do Colégio Adventista de Itabuna a criar sua própria empresa. É uma iniciativa muito boa da escola, no qual ela nos ensina, nos mostra como é empreender de verdade. Claro que é uma tarefa bem difícil, setor de logística, financeiro, a gente aprende de tudo um pouco. Na feira, os alunos venderam lanches em uma praça no centro da cidade. E não faltou diversidade de produtos para todos os gostos e criatividade para atrair os clientes. Olha o cachorro-quente! Venham comprar cachorro-quente! Essa feira tem o propósito de mostrar para eles a importância do empreendedorismo, de como empreender, de como que eles podem economizar, fazer cotação de preço, instituir uma empresa de fato, custo de CNPJ, como que eles podem investir no marketing, o material de utilização para divulgação, evangelização também, que a gente faz esse processo aqui hoje dentro da feira. Mas o mais importante é despertar nele um consumo consciente. Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, 45% dos brasileiros entrevistados admitiram que não controlam o orçamento familiar. Dos que cuidam dessa parte, 45% também disseram que aprenderam sozinhos. A expectativa é de que o ensino intencional nas escolas de noções de educação financeira melhorem esses índices. Ana Júlia estava envolvida na venda de bolos com sua turma do 6º ano e o seu pai prestigiou o momento. Essa atividade ensina muito para eles, porque estão se envolvendo com a parte de financeira para comprar os materiais, para saber como utilizar, como economizar, não gastando muitos produtos, porque isso aí vai servir para a vida toda, né? Esse aprendizado de como lidar com o dinheiro. Além de todas essas lições, a atividade também teve um propósito social. Parte do lucro das vendas terá como destino o Grupo Escolar Municipal Leonor Pacheco. Teve a enchente aqui no final do ano e a escola teve todo o seu material deteriorado, acabou tudo praticamente. Parte do lucro da Feira do Empreendedor de hoje, aqui do Colégio Adventista de Itabuna, vai ser para comprar materiais e equipamentos para essa escola. Em Pernambuco, um evento reuniu mais de 3.000 desbravadores em uma comemoração que mostrou o que é ser servo de Deus e amigo de todos. Ser desbravador para mim é ser amigo de Deus, criar novas amizades, aprender coisas novas. Cada dia mais fazer novas amizades, passar por novos desafios, emoções. Mano, é muito bom porque eu posso estar com meus amigos, interagir ali, adorar Deus lá na reunião. E é isso, eu gosto muito de ser desbravador. Essa garotada poderia passar muito tempo dizendo o que é ser desbravador para eles. Afinal, não estão falando de um simples clube, mas de uma ampla comunidade que envolve pessoas do mundo inteiro. Aqui em Pernambuco, o mês de setembro é marcado por uma festa em dose dupla. Afinal, além do Dia Mundial, um projeto de lei institui o Dia Estadual dos Desbravadores. O reconhecimento público foi possível através da influência e dos exemplos positivos do clube no estado. Esse é o reconhecimento que estamos servindo no templo e estamos servindo também na comunidade. Estamos sendo relevantes na comunidade. Nós fazemos parte de uma igreja relevante e integral. O trabalho dos desbravadores na região tem promovido a multiplicação do número de clubes. Então nós queremos a melhor formação de clubes e estamos trabalhando um clube em cada igreja organizada. Assim nós formamos novos clubes. Para isso, estamos trabalhando um incentivo especial em toda a América do Sul. Quem incentiva a existência dos clubes de desbravadores conhece bem os objetivos desse grupo que se preocupa em instruir, capacitar e cuidar de adolescentes e jovens.
Nem mesmo uma pandemia que durou quase 3 anos conseguiu abafar o trabalho desses adolescentes e jovens. Eles fizeram um lindo trabalho no território pernambucano e, como resultado disso, foram abertos 59 clubes. Isso representa que temos que investir nas novas gerações. Eles não são o futuro da igreja, mas o presente da igreja. Todo esse esforço ganha sentido através de cenas como essas. Pô, é o melhor sentimento que eu já senti na minha vida, porque agora eu tô em Cristo Jesus, né? Agora eu tô batizado. É a única coisa que eu queria fazer na minha vida era isso. Em Pernambuco e no mundo inteiro, os desbravadores têm provado seu potencial e feito a diferença de forma positiva na vida de muita gente. Todo o nosso trabalho faz sentido quando a gente vê uma cena como essa acontecendo. Mais de 3.500 jovens estiveram aqui hoje. Porque uma igreja que não para, quando ela recebe o chamado, ela responde, eu vou. É isso, todo o trabalho faz sentido, que emocionante. Hora de conferir as notícias da Igreja Adventista ao redor do mundo com o pastor Williams Costa Júnior, da ANN. Adventistas na América Central e Caribe são motivados a ser a luz do mundo. Congresso de Jovens na Europa termina com 12 batismos e compromissos renovados com Jesus. A seguir, você vai ver os detalhes destas notícias aqui na ANN. Começamos na cidade do Panamá, a capital panamenha. Mais de 600 adventistas da América Central, Caribe e Norte da América do Sul participaram do encontro Sua Luz Prevalece. Os líderes lembraram os fiéis de ser a luz do mundo, um lugar atormentado por doenças, incertezas, guerras e caos. O pastor Ramon Canals, secretário ministerial da Igreja Adventista em nível mundial, disse o seguinte: intensos incêndios estão acontecendo. As enchentes são mais intensas, as guerras são mais intensas, a fome é mais intensa, o ódio é mais intenso, os divórcios são mais intensos. Tudo é tão intenso hoje que a pregação do Evangelho da Graça de Jesus Cristo deve ser mais intensa também, mais agressiva do que nunca. O secretário desafiou os delegados que isso só aconteceria se houvesse mais fiéis envolvidos nessa missão de compartilhar o Evangelho. O canal falou também sobre todos envolvidos na missão, a iniciativa da igreja lançada em 2016, que é dedicada a encorajar e ajudar os adventistas em todo o mundo a terminar a obra de alcançar as pessoas com o Evangelho. A iniciativa global tem ajudado mais fiéis a se envolverem na vida da igreja e seus vários ministérios ao servir a comunidade, levar pessoas ao batismo e reter mais fiéis por meio do discipulado. Na Europa, mais de 2.500 jovens de todo o continente e várias partes do mundo participaram do Congresso da Juventude Adventista realizado em Lahti, no sul da Finlândia. O encontro impactou de forma pessoal a vida de 12 jovens que foram batizados no último dia do Congresso. Cânticos de louvor, intenso estudo bíblico, orações e uma cerimônia batismal marcaram o término do Congresso de Jovens Adventistas da Europa de 2022. Aprendizagem, jogos e networking ocorreram durante o Congresso com o tema Conectar. Mais de 2.500 jovens de toda a Europa se reuniram para adorar e se conectar. O evento multicultural contou com boa música e palestras de adoração envolventes. O orador principal, Dave Askerig, levou os participantes a refletir sobre o significado bíblico do batismo e o que significa viver para Cristo. Isso levou muitos a recomeçar suas vidas com Cristo. 12 jovens decidiram ser batizados no congresso. Os pastores oficiantes oraram em 7 línguas diferentes antes de batizar esses jovens. O próximo Congresso da Juventude Adventista está programado para ocorrer em 2026 na Itália. Até lá, os jovens vão permanecer conectados a Cristo e às boas amizades. Agora vamos para a China para ver como a maior escola do mundo, a Escola Sabatina, ajuda a Igreja Adventista do Sétimo Dia a crescer na nação mais populosa do mundo.
A China é um país com uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Este é um edifício da igreja dominical na China, mas uma igreja adventista do sétimo dia pode usá-la no sábado para adoração. Esta igreja adventista tem cerca de 200 fiéis que congregam aqui. Nos últimos 10 anos, esta igreja tinha apenas cerca de 15 a 22 pessoas batizadas por ano. Para alguns pode soar como um crescimento bom, mas o pastor da igreja e a comissão não ficaram satisfeitos com isso. Eles começaram a orar pelo crescimento da igreja. O pastor se reuniu com o diretor da escola sabatina e pediu conselho e assistência sobre o crescimento da igreja. Depois de obter informação, o diretor da escola sabatina convidou o pastor e a comissão da igreja para orar pela escolha de 2 coordenadores de escola sabatina, para chamar 2 secretários também de escola sabatina e para procurar 30 professores de escola sabatina que fossem atenciosos. Cada turma teria 3 professores. O livro Conselhos sobre a Escola Sabatina diz o seguinte: a escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar almas a Cristo. Após o aprendizado e treinamento, todos esses adoráveis professores estão prontos para aceitar o convite de Deus do Eu Vou. Para começar a mudança para a escola sabatina, eles dividiram todos os fiéis da escola sabatina em 10 classes e 3 professores cuidavam de cada uma delas. Após 6 meses, as classes, que chegaram a 30 pessoas, seriam divididas em 2 turmas e novos professores seriam adicionados a todas estas turmas. Começaram então com 10 turmas, depois 12 e com 36 professores no total. Cada vez mais indivíduos das turmas começaram a estudar a lição da escola sabatina. A escola sabatina não se concentra apenas no estudo da Bíblia, mas também em reuniões trimestrais com festas de aniversário, caminhadas, dias de esportes e atividades ao ar livre. Hoje, eles têm um total de 30 classes de escola sabatina. Eles também vivenciam de forma vívida o objetivo mais elevado da escola sabatina. De acordo com o livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, na página 61, o objetivo da escola sabatina deve ser a conquista de almas. E a história não termina por aqui. Eles não esqueceram o outro aspecto importante, o serviço comunitário. Através deste serviço, eles levaram as boas novas para diferentes comunidades e começaram a plantar novos grupos e igrejas. Deus os abençoou de uma maneira extraordinária, dobrando o número de frequência desta igreja em apenas 2 anos e meio pela escola sabatina, aumentando o número de batismos de 15 ou 22 por ano para 60 ou 100. Se eles conseguiram, com o poder do Espírito Santo, avivar a escola sabatina, dobrando sua frequência em 2 anos e meio, por que nós não podemos? Que o Espírito Santo nos una em seu amor e que nós o obedeçamos e digamos, eu vou. Bem, essas foram as notícias de hoje. Se Deus permitir, na semana que vem nós voltaremos com mais informações de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Um abraço, pastor. Deus te abençoe também, a sua família também. Hora da sua boa notícia por aqui. É só enviar mensagem para o nosso número que está aí na sua tela, 12 98135 2908. Antônio Carlos, de Ribeira do Pombal, na Bahia. Oi, Darcy, eu estava no cartório de registro civil em Ribeira do Pombal para habilitar um casamento de 2 pessoas que serão batizadas neste sábado. De repente, um outro casal me viu com a camiseta com o símbolo da Igreja Adventista e eles ficaram muito felizes em saber que sou adventista. Me contaram que são apaixonados pela TV Novo Tempo. Então, um beijo grande para esse casal aí. Você não colocou o nome, mas Deus abençoe. Obrigada pela companhia de vocês, pelo carinho, tá bom? Um beijo grande. Sérgio Silva, bom sábado, Darcy. A minha boa notícia de hoje é que eu estava em missão em Tracupa.
Povoado de Tucano, na Bahia. Foi uma bênção. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Leda Maria, oi, a boa notícia é que aqui em Salvador, na Bahia, nossa Bahia em peso aqui, né? Está sendo ministrado cursos bíblicos para os moradores de rua, que são acolhidos pelo albergue. Legal, trabalho relevante. Um abraço para vocês. Vamos para mais uma pausa rápida, mas depois do intervalo você vai ver como foram 2 aventuristas que são os acampamentos aí dos aventureiros, tá bom? Eu volto já. Hora do quadro Missão 360 Graus. No episódio de hoje você vai conhecer diferentes ministérios móveis que de forma simples e criativa levam assistência médica, conhecimento e informações sobre vida saudável para pessoas de diferentes partes do mundo. Acompanhe. Quem não gosta de ganhar algo de graça? O Ministério Van Adventista de Nova York oferece um serviço gratuito para moradores estressados desde 1975. Desde então, alcançou mais de 1 milhão de pessoas, oferecendo massagens gratuitas, exames e orientações sobre vida saudável. Já o projeto Bem-Estar em Movimento ensina sobre saúde física, mental e espiritual. Eles levam seus serviços às pessoas nas ruas, tendo como foco colocar o amor de Jesus em ação. Outros adotaram um conceito de ministério sobre rodas e usaram o veículo de forma criativa para alcançar as pessoas nas grandes cidades. Na cidade do Panamá, por exemplo, o ministério de táxi está causando uma impressão positiva nas pessoas. Os veículos são identificados por uma etiqueta que diz Táxi Seguro, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim que os passageiros entram no táxi, são recebidos com uma saudação especial, seguida de uma mensagem inspiradora vinda de uma música tocada no carro. A mensagem incentiva as pessoas a amar a Deus e a estudar sua palavra. Às sextas-feiras, a última corrida do dia é gratuita. Os motoristas aproveitam a oportunidade para explicar aos passageiros sobre o sábado. Algumas escolas e comunidades na costa leste da Austrália tiveram a oportunidade de visitar um museu sobre rodas. O Dr. Wayne French transformou um caminhão em um museu móvel para levá-lo a áreas remotas onde as escolas não têm acesso a museus maiores. Nas 3 sessões dentro do caminhão, os visitantes podem ver e manusear artefatos, incluindo uma réplica em tamanho real da Pedra de Roseta, uma reprodução da tumba do rei egípcio Tut e tijolos genuínos da Babilônia com o nome do rei Nabucodonosor estampado neles. Divertido e educativo, o museu também é um centro de influência com o objetivo de apresentar verdades e princípios bíblicos. O Dr. Edward Urbina, no centro da Califórnia, nos Estados Unidos, lidera outro tipo de centro móvel de influência. Os voluntários deste programa oferecem atendimento odontológico e oftalmológico gratuito. Clínicas móveis são montadas nas igrejas locais usando equipamentos que são transportados em um grande trailer. Este ministério não apenas toca a vida dos pacientes, mas também dos voluntários. 1/3 dos voluntários são profissionais que não são adventistas. Alguns ficam intrigados com o motivo pelo qual o centro oferece seus serviços gratuitos e querem aprender mais sobre a Bíblia. Ellen White afirmou a urgência de atingir a vasta população nas grandes cidades quando escreveu: "Não sejam os campos que jazem junto às nossas portas, tais como as grandes cidades do nosso país, descuidadas e negligenciadas. O tempo presente é a oportunidade mais favorável de que disporemos para trabalhar nesses campos." Você pode usar esses exemplos e também criar um ministério sobre rodas em sua cidade. Visite o site Mission to the Cities para mais histórias sobre centros móveis de influência. Deus é um Deus de missão. Nele a missão encontra sua origem e propósito. Essa missão não começou com o chamado de Abraão ou com a experiência do êxodo.
Não começou nem com Jesus Cristo, nem com as jornadas missionárias de Paulo. Essa missão começou com o próprio Deus, quando Ele criou o universo e depois nos criou a sua imagem e semelhança. Nas Escrituras, nós podemos ver claramente um Deus que intencionalmente alcança e deseja estar com seus filhos. Desde o início, Ele estabelece um relacionamento com Adão e Eva, e mesmo depois que o pecado entra no planeta Terra, Ele continua em sua missão de restabelecer aquele relacionamento quebrado com a humanidade. No final, a missão de Deus será completamente cumprida. E é por isso que a missão não deve ser apenas a chave para desbloquear a palavra de Deus, mas também o foco principal para que a nossa motivação seja tão engajada quanto Ele é na proclamação do Evangelho eterno. O fundamento de qualquer empreendimento missionário, portanto, deve ser centrado no relacionamento com o Criador e no entendimento adequado da sua natureza e caráter missionários. Mas antes de entendermos a missão de Deus, é essencial entender quem é o Deus da missão. Como disse há pouco, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos deu um mundo perfeito. E seu propósito era que nós viveríamos em uma perfeita conexão com Ele. Um relacionamento centrado em um seu atributo mais precioso, amor. Mas para que o amor fosse real, Deus também nos deu um outro presente precioso, o livre-arbítrio. A liberdade de escolher qual caminho seguir. E Deus claramente deu instruções para Adão e Eva sobre o perigo e as consequências mortais da desobediência. Satanás, por sua vez, astutamente convenceu Eva de que ela poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal sem nenhum resultado negativo. Pelo contrário, eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Infelizmente, Eva escolheu comer e deu o fruto para Adão, que fez a mesma escolha. A criação perfeita foi então manchada pelo pecado. Qual o resultado? Morte. Morte eterna. Esse momento mudou o plano e o propósito original de Deus para o recém-criado planeta Terra. A missão que havia sido projetada antes da fundação do mundo tinha agora de ser implementada. Surpreendentemente, a primeira ação de Deus, logo após a transgressão, foi procurar seus filhos amados. Onde você está? Ele perguntou. É claro que Deus não estava perguntando sobre a localização geográfica onde Adão e Eva estavam. Ele sabia exatamente onde eles estavam. Dominados pelo medo, nossos primeiros pais precisavam ver e entender o que estava acontecendo. Mas eles também precisavam ser confrontados para entender as consequências terríveis da transgressão. Satanás também precisava ser desafiado e derrotado. Por isso Deus então começa a apresentar a sua missão, o plano da redenção. A única esperança de reconciliar o mundo consigo mesmo. Nós precisamos prestar muita atenção, no entanto, ao fato de que antes do confronto e antes da promessa de reconciliação, Deus veio em direção da humanidade caída. Apesar da situação aparentemente sem esperança, Deus aborda essencialmente duas questões em sua pergunta a Adão. Nosso estado decaído e a sua natureza missionária. Nós estamos perdidos e precisamos desesperadamente de salvação. E Ele é quem toma a iniciativa de vir ao nosso encontro com a determinação de nos salvar e estar conosco. Como é que nós podemos ter certeza disso? É só contemplarmos o Emanuel, o Deus conosco. Com o nascimento de Jesus, Deus apresentou de maneira concreta seu desejo contínuo de estar conosco em sua natureza e na missão. O Filho de Deus era totalmente humano e totalmente divino e foi Ele quem afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A vida e o ministério de Jesus foram a revelação suprema de Deus. Em basicamente 3 anos, Deus foi capaz de revelar mais sobre quem Ele era e sobre a sua missão, mais do que tudo aquilo que havia sido feito através de qualquer outro método nas gerações anteriores. O apóstolo Paulo afirma que Cristo era a perfeita imagem do Deus invisível, aquele em quem toda a plenitude deveria habitar, tendo feito as pazes através do sangue de sua cruz. Em Cristo, a natureza missionária de Deus se tornou completamente conhecida. O próprio Jesus Cristo expôs sua missão dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Repito, em Deus, a missão encontra sua origem e propósito. A missão começa em Deus. A missão é centrada em Deus. A missão pertence a Deus. Por isso, não falhará. E então, o que você ainda está esperando para fazer parte dessa mesma missão? A pandemia deixou os clubes de desbravadores sem atividades presenciais. E a gente sabe, né, que desbravador gosta de quê? Gosta de aventura. Em Salvador, mais de 6.000 meninos e meninas participaram da Expo Desbravador, uma espécie de campuri em um único dia. Sol quente, calor de rachar. Mas eles estão felizes. É que depois de 2 anos, os desbravadores de Salvador e região metropolitana voltaram a se encontrar na Expo Desbravador. O evento reuniu mais de 6.000 pessoas e 293 clubes e marca o retorno oficial das atividades. Então, essa é uma celebração muito especial. Aqui é tipo um campori de um dia só.
E a gente estava precisando reunir os meninos para trazer a confiança de volta, do reencontro, das celebrações. E hoje está sendo muito legal. Eu estou aqui com o clube Astros Luminosos, eles estão fazendo uma apresentação de Ordem Unida e nós vamos conversar agora com o desbravador Iago. Ele me falou antes de começarmos a gravação que estava morrendo de saudade da Expo Desbravador porque eles ficaram 2 anos sem nenhuma atividade em grupo por conta da pandemia. Iago, para aqui um pouquinho, me conta aqui como é que estava a saudade de participar dessas atividades ao ar livre junto com outros clubes. Eu fico muito feliz de poder voltar, porque no outro ano não pôde, nos outros anos não pôde possível a gente estar aqui, né? E hoje, como é que está sendo aqui o dia no Parque de Exposições? O sol está muito quente, está calor, como é que está? Está muito massa, mesmo com todo o calor e com todo o sol? Aqui está perfeito, né? Saudade. Um carrossel de atividades foi montado no Parque de Exposições. Teste de resistência. Os participantes precisaram encarar diversos obstáculos para cumprir o circuito. No palco, música, oração e testemunho. Matheus, de 22 anos, foi baleado no rosto e perdeu a visão dos 2 olhos. Tudo aconteceu no bairro em que morava em 2020. Na época, o jovem era instrutor do seu clube e trocou um programa especial na igreja por um aniversário. A gente sabe, né, que quando a gente se afasta dos pés de Jesus, sempre tem um resultado e esse resultado nunca é bom. Matheus deu a volta por cima e se tornou um caso de superação. Este ano, ele foi rebatizado e voltou para as atividades do clube. Em casa, ele tem aprendido a ler em braille e deixa um recado. A mensagem que eu deixo para os desbravadores hoje é que ouçam a voz do Espírito Santo de Deus, que não deixe de guiar ele de momento nenhum, seja lá a dificuldade que você esteja passando. Ponha no coração e em mente que ele sempre vai estar ali para nos ajudar. Dinossauros. Esse foi o tema de um evento animado que reuniu mais de 2.000 crianças de 6 a 9 anos em Ituporanga, Santa Catarina. A programação mostrou a criação de Deus por meio desses animais. A reportagem é do Daniel Gonçalves. 2.600 crianças se divertiram, aprenderam sobre dinossauros e entenderam sobre a criação de Deus. Como isso? Foi através do Aventuri realizado em Ituporanga, em Santa Catarina. O evento foi organizado pela Igreja Adventista no Centro-Sul de Santa Catarina. E apesar do frio, que chegou a 3 graus, a criançada amou a programação. E o evento está muito legal, eu nem quero sair daqui, porque a gente faz muitas aventuras e também a gente aprende muitas coisas novas. Os aventureiros são formados por crianças de 6 a 9 anos, que aprendem sobre civismo, educação, respeito ao próximo e sobre o amor de Deus. Neste acampamento, o Aventuri foi chamado de Aventossauro. Tinha dinossauro para tudo quanto era lado. E para auxiliar na aprendizagem, a organização do evento trouxe um especialista em dinossauros. E então o nosso objetivo é despertar essa curiosidade, essa vontade de aprender. E nesse evento a gente passou algumas curiosidades para eles no palco e nós tivemos a chance de trabalhar na prática. Os aventureiros eles foram paleontólogos por alguns minutos e escavaram ali uma bela peça, um fóssil de mentirinha ali, mas que foi uma experiência real para eles. Foram 76 clubes participantes. Para o organizador do evento, o pastor Diógenes, todas as brincadeiras, gincanas, palestras e atividades recreativas tiveram um só foco: apresentar Deus como Criador. E os dinossauros, eles, né, tem toda aquela questão do contexto bíblico, né, da extinção deles no dilúvio, e chama a atenção da questão dos fósseis, dos dinossauros. Então nós podemos, através da história dos dinossauros, trabalhar com as crianças a questão da criação, né, e também da sua extinção através do conteúdo bíblico. O evento foi empolgante, foi divertido e um dos maiores aventuris do sul do Brasil. Mas será que as crianças aprenderam alguma coisa sobre dinossauros? Como se forma um fóssil, quando o animal morre, ele tem que ser enterrado rapidamente. Quando ele ser enterrado, tem que ter muita terra, muita areia e também muita água. Quando ele estiver enterrado, aí a água vai tomar ele, que aí vai ficar um fóssil tipo uma pedra. Além de uma diretoria em cada clube,
os pais das crianças também estiveram presentes para auxiliar no cuidado dos pequenos. Um dos fatores que eu mais gosto, que me atraiu, né, é que eu tiro eles de tudo coisas ruins, né? Por exemplo, celular, videogame, computador e etc, né? Os pais que vêm, eles ficam apaixonados, né, e aproxima mais o filho do pai e automaticamente de Deus, né? É isso aí, edificando essa garotada. E na região oeste paulista, os aventureiros participaram de um acampamento junto com seus pais também. Foi uma experiência incrível, repleta de atividades recreativas e espirituais. Cerca de 1.400 crianças de 6 a 9 anos e seus pais participaram do chamado Aventuri. Esta foi a primeira edição do acampamento feita em barracas e que contou com a presença dos pais dos aventureiros que participaram de quase todas as atividades junto aos clubes do Oeste Paulista. Nós tínhamos um sonho de fazer um Aventuri com os pais. Por quê? Os pais, hoje em nossos dias, com a correria, com os compromissos, com os estresses, às vezes não tem aquele momento agradável com o seu filho. Então, o nosso projeto foi melhorar a rede familiar. O Clube de Aventureiros tem um setor que é melhorar a rede familiar, aproximar o pai, a mãe do seu filho. Para os que participam pela primeira vez do evento, com certeza o Aventuri será inesquecível. Eu gosto de ir no Aventuri porque uma vez a professora estava falando desse Aventuri, né, na escola. Eu comecei a me interessar nesse Aventuri. Minha mãe começou a falar com a mãe da Valentina, de saber tudo sobre aqui, do Aventuri. Aí eu comecei a gostar. Eu nunca tinha ido aqui, então fiquei bem feliz. Os aventureiros ajudou o meu filho no problema comportamental que eu enfrentei com ele devido à pandemia. Ele agora, graças a Deus, depois que entrou no Aventuri, ele está mais com autonomia, né? Eu fui uma mãe muito dedicada e protetora e acabou atrapalhando ele na pandemia, né? Porque ele ficou só em casa com a gente. E aí na escola eu tive alguns problemas com eles para a volta das aulas. Todos os dias ele pede para rezar, né? Mamãe, vamos fazer oração, tem que falar com Deus. Então eu acho que ele vai levar muita coisa boa, ele vai levar Deus no coração. Um dos diferenciais dessa edição também foi o desafio 12 horas. Aventureiros de 9 anos de idade participaram por 12 horas de um desafio com atividades do Clube de Desbravadores, como forma de se preparar para participar desse clube em 2023. Foram 2 anos de pandemia, as últimas 2 edições que tivemos de Aventuri foi online. As crianças, nós também estávamos um pouco cansados. Então, o diferencial que esse ano foi presencial e pudemos ter contatos, abraçar as pessoas. Foi realmente um retorno maravilhoso. Respiramos novamente, oxigenou a nossa vida espiritual, a nossa mente, os nossos relacionamentos. E com certeza ficou marcado. Foram momentos de louvor, encenações, estudo da Bíblia, batismos, provas e até palestra especial para os pais. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais inaugurou em Belo Horizonte uma casa de acolhimento para pessoas em situação de rua, gestantes e mulheres que acabaram de ter bebê. O projeto é pioneiro em Minas Gerais e está funcionando desde setembro. A reportagem é da Isabela Anunciação. Natália vivia nas ruas há mais de 6 meses depois que perdeu a família. Ela passou por essa situação estando grávida e com um filho pequeno. Só que eu andava na rua pedindo as coisas em porta pelo meu filho. A mãe é uma das mulheres que foram indicadas a morar na casa de acolhimento a gestantes e puérperas em situação vulnerável. O espaço foi inaugurado em Belo Horizonte e é uma iniciativa da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, junto à Prefeitura da capital mineira. Natália temia voltar para as ruas, mas com esse trabalho social possui o direito de maternar um menino de 2 anos e a filha de 1 mês. É como se fosse minha segunda família. Aqui eu agradeço demais as pessoas que estão me acolhendo aqui, me ajudando, principalmente com os meus filhos. O projeto de acolhimento é pioneiro em Minas Gerais e oferece acompanhamento com psicólogo, assistente social e cuidadores. As pessoas aqui recebem todas as suas alimentações, desde manhã, almoço, jantar, lanche. Então elas são muito bem atendidas nesse quesito e também nas outras atividades do acompanhamento pré-natal, o apoio a essas mães no acompanhamento até o nascimento do seu bebê e depois que o bebê nasce, ela pode ter uma trajetória aqui até ela adquirir sua estabilidade. O nosso sonho é quando ela sair daqui, ela possa não ir para a rua, mas ir para a sua casa.
Para também desenvolver a autonomia dessas mulheres, elas recebem a possibilidade de encaminhamento para as vagas de emprego e acesso à rede de educação. A ideia é que as famílias permaneçam na casa até 1 ano e meio. Ediane administra o projeto e explica como é feito o acolhimento dessas mães. Hoje nós temos alguns serviços, tanto da área da assistência social, quanto da saúde, que direcionam, que na verdade identificam essas mulheres nos territórios, para poder fazer o direcionamento delas para cá. O serviço especializado em abordagem de rua é um serviço da assistência social, que é executado pela ADRA também, nas 9 regionais de Belo Horizonte, e eles identificam essas mulheres, nos territórios, tanto as gestantes quanto as puérperas. A casa tem capacidade de acolher até 20 pessoas, entre mães e filhos, com até 6 anos de idade e mulheres a partir de 7 meses de gestação. O espaço vai além de um local de acolhimento. Ele também é oportunidade de construção de sonhos e de recomeços. O meu sonho é sair daqui, ter a minha própria casa, de estar com os meus filhos, de ter uma vida diferente e de estar junto a eles. Isso aí. Bom, hora da sua participação por aqui. Esse é o momento que você faz o programa acontecer com a sua boa notícia e a gente mostra aqui para todo o Brasil. Sirlei Benfica. Olá, Darcy, estamos programando uma linda festa para o Dia das Crianças. Vamos entregar 50 kits com brinquedos e doces e faremos um culto de gratidão a Deus pela vida dessas crianças. Que legal! Deus abençoe todos aí, viu? Um abraço. Derossi. Bom sábado, nós somos de Viamão, no Rio Grande do Sul, mas estamos em Gaivota, Santa Catarina. Viemos descansar para sermos fortalecidos pela luz do Eterno. Não perdemos seu programa por nada. Forte abraço. Obrigada pela companhia de sempre. Um beijo para vocês. Carla, boa noite, Darcy e equipe. A notícia maravilhosa desta semana é mais que especial, pois o casal Carlos e Jussara, de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul, estão completando 45 anos de casados. Eles são fãs do Revista. Abraços, que legal. Deus abençoe muito vocês. Um beijo grande a toda a família. Hora de mais uma pausa rápida, mas depois do intervalo você vai ver que um professor criou um álbum de figurinhas com personagens da Bíblia para a criançada se divertir no intervalo da escola. Eu te espero por aqui. De volta e vamos direto para o nosso giro de boas notícias, hoje com a Gabriela Frontini por aqui. Gabi, feliz sábado, bem-vinda. Bom sábado, Darcy. É muito bom repartir esse momento aqui com você no nosso programa de boas notícias. Para mim também, viu? Bom sábado para você que está em casa também. E olha só, gente, no último sábado, dia 24 de setembro, lá em Divinópolis, Minas Gerais, os jovens do movimento 5116, que é um grupo que realiza atividades ali para fomentar o voluntariado e fortalecer a vida espiritual, cujo lema é o verso de Mateus 5,16, eles realizaram uma ação social que mobilizou cerca de 50 pessoas, entre desbravadores, jovens e membros da igreja. E aproveitando que esse mês é dedicado à conscientização ali da prevenção do suicídio, né, o mês de setembro foi dedicado, o grupo distribuiu mais de 50 balões com mensagens de incentivo e versículos bíblicos nas portas das casas. Inclusive, a atividade atingiu um bairro que foi afetado nesse ano por uma menina que tirou sua vida. Então, de acordo com a Clara Raposo, que é a líder ali do movimento 516, né, 516, a ação foi muito boa para lembrar os outros que Deus os ama e que a vida é valiosa, viu? O grupo vai estar ali em oração por cada pessoa que recebeu o balão e vai continuar essas atividades aí nos próximos dias também. Legal, né? Muito bom. Importante, né, Gabi? A gente acolher essas pessoas. Depois de passar por um trauma desse, né, a gente precisa mostrar que Deus os ama e está cuidando de cada um de nós. É verdade. Olha só, gente, no dia 15 de agosto de 2022, a Sofia e a sua família sofreram um grave acidente de trânsito lá na cidade de Vilhena, em Rondônia. O veículo que eles estavam colidiu com outro carro e capotou várias vezes. No acidente, a Sofia acabou fraturando o crânio. E depois de passar por uma cirurgia, era possível que ela sofresse algumas complicações, né, como convulsões, complicações na fala também. E muitas pessoas se uniram em oração em prol da Sofia e da sua família. Graças a Deus, assim que a Sofia saiu da cirurgia, ela estava bem e sem nenhuma complicação. Ela é aluna do Pré-2 da Escola Adventista de Vilhena. E nesse período, ela esteve afastada da escola devido ao acidente. Mas durante os primeiros dias, os alunos da sua turminha, eles se uniram em oração todos os dias por ela. Olha que bonitinho, coisa linda, né? até arrepiei, Gabi. Os pequenininhos já fazendo esse trabalho de oração.
E a professora da Sofia, a Regislaine Medina, ela teve a ideia de fazer uma aula diferente ali, viu? Todos os alunos do Pré-2 foram até a casa da Sofia. A gente tem algumas imagens para mostrar também, onde foi realizada uma aula muito especial. A professora colocou curativos semelhantes aos da Sofia em todos os alunos para que esse momento fosse ainda mais significativo. A ideia era que a Sofia e a sua família se sentissem abraçados e acolhidos nesse momento difícil. E o reencontro foi muito emocionante, viu? A família da Sofia ficou muito agradecida pelo carinho e o cuidado da escola, né, com a família. E a professora Regislaine, ela vai continuar visitando a Sofia, a aluninha dela, levando atividades e dando as aulas de maneira domiciliar para que ela possa retornar à escola e não perder nenhum conteúdo. Você sabe, Gabi, que eu fico impressionada com a qualidade do ensino da Escola Adventista e também com a capacidade dos professores de levarem esses valores para os alunos tão importantes. Que coisa linda. Como o próprio lema da escola diz, né, vai muito além do ensino. Exatamente. Além daquelas coisas todas de currículo que eles têm que cumprir, eles são também uma família da gente. Isso é muito legal. Parabéns pela iniciativa da Regislaine, viu? Legal. E olha só, gente, a fome machuca, pede urgência e suplica por ajuda, viu? O número de pessoas que não têm o que comer quase que dobrou nesses 2 anos de pandemia. E diante dessa situação, a Federação dos Empreendedores não ficou parada não, viu? Pelo contrário. Lá na Bahia, o projeto Cestas Solidárias ajudou famílias carentes e garantiu o alimento de muitas pessoas, né? Em muitas mesas. E é o que a gente vai ver no Fé em Ação e a gente vai acompanhar um trechinho agora, Darcy. No Fé em Ação deste sábado, vamos para a Bahia conhecer o projeto Cestas Solidárias. No bate-papo com o Sérgio Azevedo, você vai ficar por dentro de todos os detalhes e também dos incríveis resultados com muitos alimentos doados. A gente pensava em fazer 1000 cestas a princípio e hoje nós estamos com um número atingimos um número bem elevado. Vocês arrecadaram 310 mil quilos. Quem nos traz as novidades da fé é ele, André Aurel. Um programa preparado com muito carinho para você e que está imperdível. Nós temos um encontro marcado sábado às 10 horas da noite no Fé em Ação. Cada projeto um mais relevante do que o outro, né, Darcy? Porque a fome realmente deve ser um negócio doído. Exato. E a gente que tem condição de ajudar precisa ajudar. Precisa. Se você quiser também ajudar, gente, a Federação dos Empreendedores Adventistas tem projetos espalhados em todo o Brasil, viu? Faça contato com eles, se coloque à disposição para ajudar. Às vezes não tem como doar, mas tem como dar o tempo para fazer as cestas, enfim. A gente consegue ajudar de diversas formas. De alguma forma, a gente consegue ajudar, né, Gabi? E aí fica o convite, então, do Fé em Ação para este sábado, para você acompanhar o programa e o convite também para você ser mais solidário e conseguir ajudar onde for preciso. Faz a diferença, né, Gabi, ali na comunidade em que você está inserido. De alguma forma, você pode ajudar. É verdade. Eu fico por aqui, Darcy. Tá certo. Bom restante de programa para você, viu? Obrigada. E se liga aí nas boas notícias que ainda vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí. Bom, estamos em ano de Copa do Mundo e os álbuns de figurinhas tomaram conta dos shoppings e das escolas. Mas em um colégio adventista em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, as figurinhas que estão sendo colecionadas nos corredores e salas de aula não são da Copa não, viu? E sim de personagens bíblicos, e essas figurinhas têm um propósito muito maior. Confira a reportagem da Ariane Nascimento. Colecionar figurinhas de jogadores de futebol no ano de Copa do Mundo já se tornou tradição brasileira. As crianças trocam as figurinhas entre elas e todas estão à procura daquelas consideradas mais raras, as lendas. No Colégio Adventista de Porto Alegre, a febre das figurinhas também está presente, mas as figurinhas que eles colecionam são diferenciadas. Bom, com a ascensão do álbum da Copa, a gente entendeu que seria uma boa possibilidade de que, já que eles estão nessa dinâmica de colecionar figurinha da Copa, por que não fazer um álbum de figurinhas com personagens bíblicos, que são os grandes personagens que devem ser as referências para eles? Ao total, são 21 figurinhas a serem colecionadas. Entre as mais raras está Moisés e Jesus. Para conseguir o pacotinho com as figurinhas, é necessário primeiro cumprir com os desafios. Estes são lançados pelo professor de religião do colégio. A maioria dos alunos já colecionam as figurinhas da Copa. Quando chegou figurinhas da Bíblia, eles se empolgaram. Estou achando muito legal porque eu também tenho e eu gosto muito de trocar figurinhas, essas coisas assim. As professoras também estão empolgadas com essa nova forma de aprender sobre a Bíblia.
e já percebem a diferença na dinâmica das turmas. Olha, desde o momento que o Smiley resolveu trazer as figurinhas, tem sido uma movimentação bem gostosa. Eles têm trocado as figurinhas por alimentos, eles aceitaram muito bem a ideia. Eles se tornaram mais criativos com isso. E encontrar Jesus dessa maneira, porque assim, ó, eu dou estudo bíblico para eles, mas trocar figurinha e saber que Jesus está ali, e ele é legal, e ele é jovem, se tornou assim muito divertido para eles. O álbum e as figurinhas foram criados pelo próprio professor Smiley. Ele não só teve a ideia, mas também fez cada desenho das figurinhas. Para ele, todo o esforço valeu a pena. Eu tenho ficado muito feliz com o resultado desse trabalho, porque quando a gente vê a empolgação deles em cumprir os desafios de ajuda ao próximo e também de se aproximar desse tema bíblico, a gente percebe que o resultado de fato foi alcançado. Que legal, quanta criatividade! Gente, no primeiro sábado de outubro é celebrado o Dia da Educação Adventista na América do Sul. São 126 anos no Brasil e 150 anos no mundo. E a Faculdade Adventista da Amazônia celebrou essa data tão especial em 2 lugares, olha só. O primeiro lugar foi na FAAMA, em Benevides, no Pará. A celebração foi repleta de música, com o Coral Jovem, o Coral Kids e o Coral dos Professores, que homenageou os educadores e colaboradores da educação adventista. O evento teve a presença de Nilson Hertal, diretor da Educação Adventista, para os estados do Pará, Amapá e Maranhão. E o segundo lugar de celebração foi Manaus. A FAAMA também celebrou essa data especial com uma caravana. Tivemos a alegria de realizar a primeira caravana da FAAMA na União Noroeste Brasileira. Muita música, muito estudo da Bíblia, nossos professores do SALT fazendo seminários sobre a identidade da Igreja Adventista. Isso tudo acontecendo no Dia da Educação Adventista. Foi uma grande bênção. A caravana da FAAMA visitou algumas igrejas e escolas adventistas na capital do Amazonas. É uma alegria ter a FAAMA na nossa região e, sem dúvida nenhuma, as palestras que o SALT trouxe fortaleceram a nossa identidade e nos incentivar a continuar cumprindo a missão. E nós desejamos que, juntos com a FAAMA, possamos formar novos líderes para a igreja, para a terminação do Evangelho. Para nós foi uma alegria receber a FAAMA aqui na União Noroeste Brasileira, com a sua caravana, com seus pastores, vindo aqui contemplando esse dia tão especial que é o Sábado de Educação, onde que nós comemoramos, onde que nós reforçamos as bases filosóficas. As programações em Manaus foram dinâmicas, com música, sorteio, brindes e palestras. E a vinda da FAAMA aqui em Manaus, reunindo anciãos, reunindo líderes da igreja e apresentando seminários, orientando. Essa aproximação da FAAMA abre novos horizontes, aproxima mais a instituição educacional do campo local, dos anciãos, da liderança da igreja e pode mostrar para a nossa liderança o nível espiritual, o nível intelectual de conhecimento da palavra de Deus que os nossos pastores estão recebendo lá no colégio e se preparando para servir a igreja aqui no Amazonas. Um sábado repleto que celebrou a história e a missão da educação adventista, ao mesmo tempo em que trouxe novas experiências para os alunos. Para mim tem sido um grande privilégio poder viajar representando a FAAMA, uma instituição que tem compromisso primeiramente com Deus e com as pessoas. É isso aí. A partir deste sábado, o programa Reavivados por Sua Palavra terá um novo cenário. A repórter Gisele Calisto foi até o estúdio de gravação e vai mostrar um pouco do que tem acontecido por lá. Não é mesmo, Gisele? É isso mesmo, o cenário do programa Reavivados por Sua Palavra está de cara nova para continuar entregando bons materiais sobre a Palavra de Deus. E quem está aqui ao meu lado é o pastor e apresentador do programa, o pastor Ronaldo de Oliveira. Pastor, parabéns por esse cenário lindo. Nós sabemos que milhares de pessoas assistem e acompanham diariamente o programa Reavivados. Mas o que essa mudança de cenário representa aí para o programa? Bom, o programa já teve vários cenários, né? Teve um cenário que nós herdamos lá da divisão sul-americana, quando o pastor Fávero gravava, aquele fundo falso, não é? O chroma key. E dele nós fomos para o Ar Livre, lá no Cevisa, Centro de Vida Saudável. Fomos em outros lugares, o NASP, experimentamos uma porção de coisas. Na pandemia eu fiz em casa, na minha sala, então era muito íntimo, bem intimista. Viemos para cá com outro cenário,
quando voltamos, e este foi um presente que nós ganhamos agora da Novo Tempo, graças aos Anjos da Esperança, né, que tem nos apoiado sempre. Isso aqui significa assim, tipo, eu estou em casa, estou recebendo você, vamos conversar mais tranquilamente e tal. Eu apreciei bastante aqui. Traz mais a proximidade também, né, entre os nossos telespectadores. Agora, pastor, a gente sabe que o programa Reavivados, ele acontece diariamente todas as manhãs, às 6 horas, né? Mas por que tão cedo? Tem uma explicação para isso? Bom, eu sou pastor do Morumbi, quero mandar um abraço lá para o pessoal do Morumbi. E eu costumo dizer que o primeiro culto lá é o culto dos consagrados, né? As pessoas que vão mais cedo lá, são 2 cultos por sábado. Muitas pessoas gostam de começar o dia bem com Deus. Abrem a palavra, tem seu momento de meditação. O programa é às 6 da manhã e tem a repetição no outro dia às 3 da manhã. Então, às 3 da manhã começa o de ontem e às 6 o programa inédito. É muito bom começar o dia. A gente tem uma brincadeira que a gente fala aqui, né? Acorde, arrume a cama, estude a palavra e saia para ser Jesus para as pessoas. Porque este é o programa que Deus tem para a gente, né? Então, ele é bem cedinho mesmo. Amém. E pastor, e quem perder o programa da manhã, onde que pode estar encontrando novamente os outros que passaram? Então, além das 3 da manhã, a gente acha, puxa, 3 da manhã, mas às vezes ele tem mais assistência às 3 da manhã do que às 6, é interessante isso. Mas está no YouTube, nós temos uma família grande ali, com mais de 430 mil pessoas inscritas, e milhares assistem ali em qualquer horário. Temos o NT Play, o Spotify, o Deezer. E lá no YouTube nós temos toda a Bíblia gravada. 1189 capítulos estão lá. Às vezes alguns com 2, o pastor Fávero e eu. Eu tenho já capítulos gravados 2 vezes. Então você não vai perder de jeito nenhum. E comece como você quiser, né? Você começa com Gênesis, depois vai para o Novo Testamento, faz do jeito que você quiser. O importante é estudar a Bíblia um capítulo por dia. Olha, ótimo. Lembrando que também fica salvo lá no YouTube também, né, pastor? No YouTube você tem todos os capítulos lá, você não perde nenhum. Legal. E aí, anotou? Espero que sim. A gente também vai deixar salvo aqui na nossa tarja, para que vocês fiquem por dentro e atentos para começar o dia bem atenados e, é claro, reavivados. Volto com vocês nos estúdios. Muito obrigada, Gisele. Gente, depois de 2 anos sem poder realizar viagens internacionais, o programa Retratos, que é exibido na grade de programação da TV Novo Tempo logo após o Revista, encaixadinho aqui, está de volta com uma nova temporada que foi gravada em 4 países. E a Emily Martins tem mais informações sobre essa novidade. É isso mesmo, Darcy. Quem vai contar a novidade pra gente é o diretor e apresentador do programa Retratos, o Flávio Ferraz, que já está aqui comigo. Flávio, já começa contando pra gente, foram quantos dias de viagem e quais são os países que estarão aí nessa nova temporada? Emily, a gente viaja um pouquinho, eu acho que a gente passou mais ou menos entre 50 a 60 dias viajando para passar essa temporada, não junto, né, não de uma vez, mas em períodos, né? E foram vários lugares, foram países como Uruguai, Peru, Equador e um país também que a gente até hoje, desde o começo do programa, a gente não tinha ido ainda, que é a Argentina. E também lugares aqui no Brasil, né? A gente foi para o estado de Rondônia, a gente foi para o Ceará, para o Paraná também. Então também tem alguns estados do Brasil representados. Legal. E tem algum tema que vocês vão trabalhar nos próximos programas? Olha, são vários temas, são várias temáticas sociais que a gente vai abordar, mas uma específica que a gente vai abordar, em especial, né, é a temática dos migrantes, das migrações, até porque a gente vê que essa é uma das crises humanitárias mais relevantes e representativas da América do Sul. A gente percebe que é um problema já que vem desde 2017 até hoje, é um problema que não cessa. E até por isso também a ADRA, que é a organização humanitária da Igreja Adventista, ela se mobiliza, né, e ela se organiza para poder atender essa demanda que cresce cada vez mais na América do Sul, em distintos países, e a gente quer mostrar um pouquinho disso também.
Eu já estou curiosa aqui, esperando, querendo assistir logo os próximos episódios. E eu fiquei sabendo também que tem algumas novidades que vocês vão abordar, né, durante essa nova temporada, que vocês nunca falaram em programas anteriores. Quais são as novidades? São várias, na verdade, não é só uma, né? A temática das migrações a gente abordou no contexto aqui do Brasil. Essa é a primeira vez fora do Brasil, então nesse sentido também é uma novidade, mas tem temáticas sociais que a gente nunca abordou antes, por exemplo, a conscientização em volta do meio ambiente. Então tem um projeto da ADRA lá em São Benedito, no Ceará, que procura plantar 1 milhão de árvores numa determinada região para recuperar as matas ciliares. Tem também a questão de inclusão das pessoas com deficiências, um projeto da ADRA que reforma cadeiras de rodas para entregar para essas pessoas. Então são temáticas que até hoje a gente não abordou e a gente gostaria de mostrar através do trabalho da ADRA esses assuntos que são tão importantes para a gente conhecer. E conta pra gente quantos episódios inéditos, né, nessa nova temporada, e aproveita e já faz o convite para o público. Vão ser 12 episódios, Emily, são 3 meses de programação inédita, começando no 7 de outubro até a última semana de dezembro. Então, vai até o fim do ano com programação inédita. Para aquelas pessoas que gostam de histórias, gostam de fazer o bem, buscam fazer o bem, então a nova temporada do Retratos é para essas pessoas. É uma temporada feita por pessoas apaixonadas por essa temática, então está muito especial. Eu queria convidar a todos a assistir e acompanhar a partir do dia 7 de outubro, às 8 horas. Então é isso aí, o convite está feito. Hoje, dia 7 de outubro, logo após o Revista Novo Tempo, você confere aí a nova temporada do programa Retratos. Volto com você, Darcy. Obrigada, Emily. O programa de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Lembrando que semana que vem é a Semana da Criança e o NT Play e o NT Kids vão estar recheados de programas especiais para a criançada, viu? E eu te encontro novamente segunda-feira, às 6h45 da noite. Até lá, fica com Deus.